aqui com a Ana Paula Mendonça, fisioterapeuta do Ser4, que vai falar agora sobre os tipos de reabilitação. Ana, fala pra gente aí como que tem sido o seu trabalho, em quais tipos que você atua, né? E quais tipos que tem o Ser como um todo. Joia. Então, hoje o Centro Especializado de Reabilitação Diamantina Ser4, né? Ele atende 4 serviços de reabilitação, né? Então, reabilitação física, intelectual, auditiva e visual. Eu só não atuo na reabilitação auditiva, né? Especificamente, porque nela não há a necessidade, né, do fisioterapeuta, mas nas outras reabilitações eu tenho momentos, né, de intervenção, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. Então, iniciando aí com a reabilitação física, ela é a reabilitação que tem o segundo maior número de atendimentos dia, né? Ela pede somente para reabilitação auditiva, onde o fluxo de pacientes é um pouquinho maior, pensando que o paciente auditivo ele tem que ter uma frequência maior para verificação de aparelho, e o agendamento, né? A gente consegue trabalhar de forma mais ampla, então o atendimento é um pouquinho maior, em termos de número, né, de quantitativo. Mas a reabilitação física, o objetivo da instituição é possibilitar, né, ao indivíduo as aquisições de funções motoras, que assim possam garantir a melhora, né, da qualidade de vida dele, proporcionando que o retorno e adequação às atividades, assim como as rotinas, né, de atividades da vida dele, aconteçam da forma mais rápida e da melhor forma. E aí, o Ser, ele atende as seguintes patologias dentro aqui da reabilitação. Então, hoje a gente tem esse vasto número, né? Eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, dentro do grupo de pacientes adultos, né? A maior patologia, assim, maior número de pacientes da patologia são as amputações, principalmente as amputações de membro inferior, né? Principalmente jovens, sexo masculino, de 18 a 30 anos. Então, acidentes de moto são muitos casos. Então, hoje o nosso maior número de pacientes encaixa-se aqui, ó, nas amputações de membro inferior, nesse perfil de público. Em seguida, a gente tem, pensando em indivíduos adultos, tá, gente? Os acidentes vasculares encefálicos, depois os traumatismos raquimedulares, traumatismos crânioencefálicos também, tem um número maior, e aí vem as distrofias musculares, esclerose, né, esclerose lateral, esclerose múltipla, as síndromes, né, principalmente a síndrome de Arnold-Chiari, alguns casos de osteogênese imperfeita, e dentro desse público com perfil, né, também neurológico, a doença de Alzheimer e alguns pacientes de doença de Parkinson. Mas aí, no alto, sim, de quantitativo de pacientes pertencentes ao grupo da reabilitação física adulta, são as amputações. Dentro do grupo infantil, são os pacientes da paralisia cerebral, e aí vem as alterações osteomusculares, né? Então, genu-vário, valgo, o pé todo congênito, e aí avançando um pouquinho a idade, o final ali da infância, início da adolescência, escoliose. Temos muitos pacientes tratando de escoliose, tanto que há uma necessidade de são 2 profissionais, especificamente para esse grupo, né, da ortopedia infantil, tratamento de escoliose, um profissional que atende somente na parte da manhã e outro profissional que atende o segundo turno da tarde, tratando escoliose. É um grupo aí que tem demandado bastante principalmente da fisio, né? Da fisioterapia. Mas dentro aqui da reabilitação
física, né, essas patologias são atendidas por várias áreas de atuação, né, que a gente vai exemplificar aqui, quando eu for falar para vocês aqui, ó, de como é que é a presença do médico. Então, no caso, quando é o dia da triagem da neuroadulto, no médico, o neurologista, dentro terapeuta ocupacional, o assistente social e em alguns casos o educador físico também faz parte, tá bom? E o fonoaudiólogo também. E aí a gente tem também a reabilitação auditiva. A reabilitação auditiva, ela é destinada para aqueles pacientes com queixas, né, ou suspeita de deficiência auditiva. Então, o encaminhamento, ele chega para a gente de forma direta. Ele não passa pelo aquele processo de ida para junta reguladora aqui do município de Diamantina. Então, o município, ele identificou, né, que aquele paciente, ele está tendo uma queixa de perda de audição, uma diminuição dessa audição, ele pode fazer esse encaminhamento e enviar diretamente aqui para o centro de reabilitação. E aí, o serviço, ele entra em contato com esse paciente e agenda a sua triagem. Durante a triagem, ele vai passar pelo processo de avaliação pela equipe multiprofissional, composto pelo otorrino, psicólogo, assistente social e o fonoaudiólogo. E aí, após a realização do exame, diagnóstico é indicado a necessidade do aparelho auditivo, né? E a possibilidade desse aparelho realmente responder ao tratamento, é feito o pedido desse aparelho e em torno de 15 a 20 dias o paciente ele já recebe seu aparelho auditivo. E aí ele retorna para o serviço onde ele vai receber esse aparelho, e nesse primeiro dia é feito todos os testes, toda a fase inicial, né, de adaptação, todas as orientações de uso, manuseio, os principais desconfortos que ele pode acontecer, e dependendo do paciente, é agendado de forma semanal, quinzenal, a cada 20 dias, uma vez por mês, o retorno, né, para as consultas periódicas. E aí a equipe, então, dispõe de equipamentos diagnóstico audiológico de alta e média complexidade da saúde auditiva, além da realização de teste vestibular e de videonasolaringoscopia. Além disso, né, nessa reabilitação ainda, são adaptados para crianças e adolescentes com indicação, né, o sistema de frequência modulada pessoal, o sistema FM, que é quando o paciente ele vai receber ou já recebeu o transplante coclear, e aí a equipe ela faz o trabalho de adaptação, de treinamento, de ajuste a esse sistema em crianças e adolescentes. E aí a reabilitação intelectual, que para mim eu acho um trabalho assim, realmente, quando eu penso em trabalho multiprofissional, é muito dessa reabilitação. Durante praticamente todos os atendimentos que o paciente ele vai receber, estão presentes todos os profissionais da equipe, porque é realmente um trabalho que envolve uma demanda de, ao mesmo tempo, de várias intervenções, e isso realmente torna, assim, como profissional, aquele envolvimento, assim, com o colega, sabe? De você partilhar o compromisso e a missão de reabilitar aquele indivíduo, né? Então, nessa reabilitação, o usuário é estimulado a desenvolver tanto habilidades comunicacionais quanto sensórios motores. E as patologias, elas dizem respeito a demências, retardo mental, síndrome de Down, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, transtorno do espectro autista e o transtorno de comunicação. A patologia de maior domínio dessa reabilitação hoje de atendimento é o transtorno do espectro autista.
Então, a gente está tendo um número bem grande de encaminhamentos para os indivíduos, né, pertencentes ao espectro, e muitas vezes com demandas para as áreas de psicopedagogia e psicologia. Não tanto na área física, mas principalmente psicopedagogia. E aí, os pacientes da reabilitação intelectual, né, eles são submetidos cuidadosamente a essa triagem, composto, então, pelo médico neuropsiquiatra, o terapeuta ocupacional, o pedagogo, o psicólogo, o fono, o assistente social e o fisioterapeuta. Então, quando eu falei daquele trabalho conjunto, é basicamente isso. Durante o processo de reabilitação das intervenções, na grande maioria das vezes, no atendimento estão presentes de 3 a 4 membros dessa equipe. Então, é o terapeuta ocupacional que trabalha junto com o fono, com o psicólogo, o físio, é o físico que está trabalhando junto com o pedagogo, é o psicólogo que está trabalhando junto com o físio. É muito bacana, assim, ver o trabalho, sabe? E participar dele. E o acompanhamento a familiares e a cuidadores é imprescindível. Então, as orientações, elas são bem mais específicas, né? O retorno para as escolas, principalmente pensando nos indivíduos, né, crianças, adolescentes, ele tem que ser mais pontual. Então, abre-se muito para visitas, para que o público ele possa entender um pouco mais sobre esse processo, né? E aí é uma reabilitação que está muito presente, assim, em termos de envolvimento na sociedade. E aí a gente tem também a reabilitação visual, que é das reabilitações a que tem uma demanda menor, mas os encaminhamentos, eles não têm chegado para a gente, assim, com tanta rotatividade, com tanta... com maior periodicidade, né? Muito, talvez, por uma questão assim, de trabalho mesmo, né? Com esses serviços, né, de municípios, para que esses encaminhamentos eles possam chegar, né? Eles possam alcançar o centro especializado. Mas o tratamento ele vai objetivar principalmente os pacientes com cegueira e baixa visão. Né? O objetivo é auxiliar no processo de reintegração social da pessoa, né? Com deficiência visual. E aí, a partir do estudo da função visual de cada usuário, a equipe de profissionais prescreve auxílios ópticos, né? Então, lupa de aproximação, lupa manual, os não ópticos, como cadernos com linhas maiores, adaptações de caneta, né? Tem adaptações de materiais com celofane, papéis que vibram, tudo isso, todo esse processo de adaptação, utensílios que eles possam estar utilizando, ela é preparada, né? E os eletrônicos, hoje, principalmente com o uso, né, de aplicativos, de processos informatizados que visam a melhorar e a gerar maior qualidade de rotina, né, para esse paciente, eles podem ser aprendidos, né, assim como incorporados na rotina de vida desses pacientes, né, fazendo com que aumente, então, né, o desempenho, a melhora desse paciente nas suas atividades. Então, maximiza, né, a eficiência da reabilitação. Para maximizar, né, o paciente conta com os atendimentos da fisioterapia, da terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, e o treino especializado em orientação e mobilidade, principalmente para aqueles pacientes com cegueira, né, ou que a visão ela esteja tão comprometida que vai levar, né, ao processo de cegueira. Com o início, né, do uso da bengala sensorial, como se locomover, e aí entra um trabalho também super bacana da fisioterapia, nesse processo de treinamento, né, dos ambientes, e além do suporte, né, do serviço social e o acompanhamento periódico do médico oftalmológico, né, oftalmologista.
E é isso. O processo de trabalho das reabilitações, ele parece ser fragmentado, mas quando a gente pensa assim na pessoa com deficiência, ele pode ter vindo para a reabilitação física, mas existe uma demanda intelectual. As reabilitações, elas conversam entre si. Então, da mesma forma que teve a triagem, existe a intertriagem. Então, quando eu encaminho um paciente da reabilitação física para a reabilitação intelectual, e ele pode fazer o tratamento nas duas reabilitações, assim como na visual, na auditiva, isso é super comum. É muito comum de acontecer isso. Então, quando a gente fala, parece que o atendimento ou o processo de trabalho é fragmentado, mas ele, dependendo da demanda e necessidade do paciente, ele se une e faz com que aquele processo de reabilitação ele se torne mais completo, né? O mais completo possível para o paciente. Excelente, Ana. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à reabilitação visual, né? Porque a formação do fisioterapeuta é muito voltada para a reabilitação física, um pouco da intelectual, mas e a visual? Como que foi seu processo de entrar nessa área? Então, a visual, ela foi um desafio, mas foi um desafio, assim, prazeroso, porque entender como que aquele paciente, ele consiga ganhar mobilidade, aprendizado motor, treinamento de marcha, pensando que você tem embutido toda uma situação de treinamento, tipo, sobe ali, olha o obstáculo. É meio que desconstruir um preceito, né, de intervenção. Mas, inicialmente, quando o paciente chega, a primeira etapa é estimulação sensória. Então, eu preciso fazer com que a audição, o tato, a questão de coordenação corporal dele estejam muito aguçadas, né? E junto com o trabalho da física, né, do profissional de educação física, que trabalha com a questão do treinamento da bengala sensorial, fazer com que esse paciente, ao longo de um trajeto que esteja ali cheio de obstáculos, cheio de pontos que ele vai ter que vencer, ele é um treinamento visoespacial, né? Na verdade, sensório-espacial. Então, mas além desse sensor espacial, existe também, junto, um treinamento motor, porque o paciente, ele começa a adquirir diversas posturas patológicas, né? Então, uma anteriorização do pescoço, ele fica com uma curvatura maior de coluna, né? Ele se rebaixa muitas vezes, então ele anda todo envergadinho ali. E aquilo ali gera um processo de lesão que pode complicar em diversos padrões de postura. Então, além do aspecto tradicional, né, que é trabalhar o motor, então trabalhar o ganho de equilíbrio, os alongamentos, o ajuste postural, né, força muscular, é um trabalho muito sensório também. Então, fazer com que ele consiga entender que naquela escada ele vai ter que se apoiar no corrimão, e aí o corrimão ele vai estar ali à sua esquerda e depois logo à direita. Então, a gente trabalha muito com um treinamento sensório motor, mas tem que orientar muito a família, porque a partir daquele momento ali que tem um treinamento, então, por exemplo, ele está começando a aprender a se localizar no ambiente. Mudanças de objetos, de ambientes, ela não pode acontecer. Então, uma vez treinado um ambiente, e aí ali a gente trabalha muito com a família, né? Nada daquilo ali vai poder sair, nada daquilo ali pode descaracterizar.
Assim como ele aprender a se locomover, né, com o uso da trilha tátil, que lá no serviço ela está presente, mas lá fora não está. Então, se não estiver, como é que ele vai conseguir identificar que logo ali na frente dele tem um degrau para ele descer? Então, ele vai tateando com a bengala, então, a uma distância mais ou menos de meio, 1 metro e meio, ele vai tateando, até que ele chega num ponto e encontra uma objeção, né, um declive. E ali, naquele processo, ele já sabe que até chegar aquele declive vai ter que dar 2 passos para frente. E aí, ali, ele vai ter o degrau para ele descer. E assim é feito, é um treinamento de situações. O paciente, ele traz para a gente, a minha casa, ela tem um degrau na porta e uma rampa que dá acesso da cozinha ao quintal. Beleza, então tá. Então vamos fazer o treinamento de como que você vai ter que identificar na hora que você, antes de você descer essa rampa, o que você vai ter que fazer. Interessante. São casos muito específicos, cada um necessitando um planejamento terapêutico singular, né? Então, exatamente. Muito obrigado, Ana. A gente vai conversar mais sobre os processos de reabilitação que vocês desenvolvem aí no SER. Um abraço e até o próximo. Obrigada a você, Pedro. Um abraço.